Desligue-o, ordenou a esposa do milionário que estava em coma. Mas quando ela se aproximou da cama do hospital, ficou horrorizada. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda, banhando o luxuoso quarto em um cálido resplendor dourado. Beatriz Mendes acordou lentamente, sua mão instintivamente acariciando seu ventre inchado. Um sorriso se desenhou em seus lábios enquanto sentia um suave movimento sob sua palma. Após anos de tentativas fracassadas e lágrimas derramadas, finalmente estava grávida. "Bom dia, meu amor", sussurrou para seu marido, Rodrigo Ferreira, que dormia profundamente ao seu lado. O empresário, conhecido por sua mente aguçada e seu império multimilionário, não se moveu. Beatriz sorriu sabendo o quão cansado ele estava depois de trabalhar até altas horas da noite em um novo projeto. Ela se levantou cuidadosamente, deslizando-se para um roupão de seda antes de caminhar até a varanda que dava para os exuberantes jardins de sua mansão. O aroma das rosas recém-florescidas preenchia o ar, misturando-se com a brisa fresca da manhã. Beatriz fechou os olhos, inspirando profundamente e desfrutando da paz do momento. "Como estão meus dois amores esta manhã?" A voz profunda de Rodrigo a surpreendeu. Ela se virou para vê-lo de pé na porta da varanda, seu cabelo escuro despenteado e um sorriso sonolento em seu rosto. "Perfeitamente", respondeu Beatriz, permitindo que seu marido a envolvesse em um abraço. "O bebê tem estado muito ativo esta manhã." Rodrigo colocou sua mão sobre o ventre de Beatriz, seus olhos brilhando de emoção, quando sentiu um pequeno chute contra sua palma. "Não posso acreditar que em apenas algumas semanas seremos pais", disse, sua voz cheia de espanto. Beatriz assentiu, as lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Eles tinham passado por tanto para chegar a este ponto. Anos de tratamentos de fertilidade, esperanças destruídas e noites intermináveis de consolo mútuo. Mas agora, finalmente, seu sonho estava prestes a se tornar realidade. "Eu te amo, Beatriz", murmurou Rodrigo, beijando suavemente sua testa. "Você e nosso bebê são o mais importante na minha vida. E eu amo você", respondeu ela, aconchegando-se mais perto dele. "Nada poderá nos separar jamais." Mal sabiam eles que o destino tinha outros planos, planos que colocariam à prova seu amor e lealdade de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. Naquela tarde, Rodrigo se preparava para uma importante reunião de negócios. Seu melhor amigo e sócio, Lucas Sampaio, o esperava no escritório. "Pronto para fechar o negócio do século?", perguntou Lucas, um sorriso confiante em seu rosto, enquanto entregava a Rodrigo uma pasta cheia de documentos. Rodrigo assentiu, folheando os papéis. "Este projeto mudará o jogo, meu amigo. Nossas famílias estarão garantidas por gerações." Lucas deu um tapinha no ombro de Rodrigo, e bem a tempo da chegada do pequeno Ferreira. "Como está Beatriz?" "Radiante", respondeu Rodrigo, seu rosto iluminando-se ao pensar em sua esposa. "Nunca a vi tão feliz." Por um momento, algo parecido com inveja cruzou o rosto de Lucas, mas desapareceu tão rapidamente que Rodrigo pensou que tinha imaginado. "Fico feliz por vocês", disse Lucas, sua voz calorosa. "Vocês merecem depois de tudo pelo que passaram." Rodrigo olhou para seu amigo com gratidão. Lucas tinha estado lá para eles durante os momentos mais sombrios, oferecendo apoio e consolo quando as coisas pareciam mais desesperadoras. "Não sei o que faríamos sem você, Lucas. Você é como um irmão para mim." Lucas sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos que Rodrigo não notou. "É para isso que servem os amigos, não é? Agora vamos ganhar mais alguns milhões." Os dois homens saíram do escritório, prontos para enfrentar o mundo dos negócios. No entanto, enquanto Rodrigo caminhava com confiança, seguro de seu futuro, Lucas o seguia com um olhar pensativo, seus pensamentos muito longe da reunião que tinham pela frente. Beatriz passava a tarde na companhia de sua sogra, Dona Helena Ferreira, uma mulher elegante e de aparência severa, que, apesar de seu exterior frio, tinha chegado a amar Beatriz como uma filha. "Você deve se cuidar mais, querida", disse Helena,
observando criticamente Beatriz enquanto ela se servia de mais uma xícara de chá. Lembre-se que agora você come por 2. Beatriz sorriu pacientemente. Não se preocupe, Helena. O médico diz que tudo vai perfeitamente. Helena assentiu, embora sua expressão continuasse preocupada. É que você esperou tanto tempo por este bebê, não posso evitar me preocupar. Eu sei, disse Beatriz suavemente, pegando a mão de sua sogra. E agradeço por isso. Você e Rodrigo são minha família. Agora. Por um momento, a máscara de compostura de Helena se quebrou. E Beatriz viu um lampejo de culpa. Mas antes que pudesse ter certeza, o momento havia passado. Falando em família, disse Helena, mudando de assunto, abruptamente. Você já pensou em nomes para o bebê? Beatriz sorriu, acariciando seu ventre. Temos algumas ideias, mas queremos esperar até que nasça para decidir. Embora Rodrigo insista que, se for menina, deveria levar seu nome. Helena pareceu surpresa por um momento. Então sorriu tristemente. Isso seria uma honra. Embora eu não tenha certeza de merecer tal distinção, Beatriz franziu a testa, confusa com o tom melancólico de sua sogra. Helena, está tudo bem? A mulher mais velha se recompôs rapidamente. Claro, querida, são apenas as lembranças de uma velha. Agora, me conte mais sobre o quarto do bebê que você está planejando. Enquanto Beatriz começava a descrever entusiasmadamente seus planos para o quarto do bebê, não pôde deixar de notar que Helena parecia distraída, seus olhos frequentemente olhando para a porta, como se esperasse ou temesse que alguém entrasse a qualquer momento. Naquela noite, Rodrigo voltou tarde de sua reunião, o cansaço evidente em seu rosto, mas com um sorriso de triunfo. Como foi tudo? Perguntou Beatriz, ajudando-o a tirar o paletó. Melhor do que esperávamos, respondeu Rodrigo, beijando-a suavemente. O negócio está fechado. Nosso futuro está garantido, meu amor. Beatriz o abraçou fortemente, compartilhando sua alegria. Estou tão orgulhosa de você, Rodrigo. Ele a olhou com adoração. Tudo isso é por você e pelo nosso bebê. Quero dar o mundo a vocês. Você já nos deu tudo o que precisamos, disse Beatriz, levando a mão de Rodrigo ao seu ventre. Seu amor é mais que suficiente. Rodrigo sorriu, mas então sua expressão ficou séria. Beatriz, há algo que preciso lhe dizer. A reunião de hoje não foi só sobre o novo projeto. Beatriz o olhou com preocupação. O que aconteceu? Rodrigo a guiou até o sofá, sentando-se ao lado dela. Decidi fazer algumas mudanças na estrutura da empresa. Vou nomear Lucas como diretor executivo adjunto. Beatriz piscou, surpresa. Isso é um grande passo. Você tem certeza? Rodrigo assentiu. Completamente. Lucas tem sido fundamental para nosso sucesso. E com o bebê chegando, quero ter mais tempo para nossa família. Confio nele para lidar com o dia a dia da empresa. Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Embora apreciasse Lucas, algo nessa decisão a inquietava. Você falou sobre isso com sua mãe? Você sabe como ela é protetora em relação à empresa familiar. Rodrigo franziu a testa. Ainda não. Mas sou eu quem toma as decisões agora. Além disso, tenho certeza de que ela entenderá quando eu explicar minhas razões. Beatriz assentiu, tentando afastar a sensação de inquietação. Se você tem certeza, então te apoio completamente. Rodrigo a beijou ternamente. Obrigado, meu amor. Eu sabia que você entenderia. Agora, que tal comemorarmos? Beatriz sorriu, deixando de lado suas preocupações por enquanto. Esta noite era para celebrar seus sonhos se tornando realidade, não para se preocupar com o que o futuro poderia trazer. Na manhã seguinte, Rodrigo se preparava para sair cedo. Ele tinha uma importante reunião com um cliente fora da cidade e planejava dirigir ele mesmo. Você tem certeza de que não quer que o motorista te leve? Perguntou Beatriz preocupada. Você tem trabalhado muito ultimamente e a estrada pode ser perigosa. Rodrigo sorriu, beijando sua testa. Ficarei bem, amor. A viagem me dará tempo para pensar e me preparar para a reunião. Além disso, você sabe que gosto de dirigir. Beatriz assentiu, embora não pudesse afastar a sensação de inquietação que a invadia.
Só me prometa que terá cuidado. Eu prometo, disse Rodrigo abraçando-a fortemente. Voltarei antes que você perceba. Enquanto observava Rodrigo subir em seu carro esportivo e se afastar pela entrada da casa, Beatriz não pôde evitar sentir que algo iria mudar. Era como se o universo contivesse a respiração, esperando o momento perfeito para alterar o curso de suas vidas para sempre. Mal sabia ela que esse momento estava mais próximo do que pensava. Horas mais tarde, Beatriz estava no jardim desfrutando do sol da tarde e fazendo planos para o jantar daquela noite. Rodrigo havia prometido chegar cedo, e ela queria surpreendê-lo com seu prato favorito. De repente, o som estridente do telefone quebrou a tranquilidade do momento. Beatriz se levantou com dificuldade, seu coração acelerando sem razão aparente. Algo no toque do telefone soava ominoso, como se fosse o arauto de Mas. Notícias. Com mãos trêmulas, ela levantou o fone. Alô? A voz do outro lado da linha era grave e profissional. Falo com a senhora Beatriz Ferreira? Sim, sou eu, respondeu Beatriz, sua voz mal um sussurro. Senhora Ferreira, estou ligando do Hospital Santa Casa Lamento. Informar que seu marido, Rodrigo Ferreira, sofreu um grave acidente de carro. O mundo de Beatriz parou. As palavras do médico se tornaram um zumbido distante, enquanto ela sentia que o chão se abria sob seus pés. Sem perceber, ela deixou cair o telefone, suas mãos voando instintivamente para seu ventre. Não, sussurrou, as lágrimas começando a correr por suas bochechas. Não, por favor, não. Nesse momento, ela sentiu uma dor aguda em seu abdômen. Baixou o olhar, horrorizada, para ver uma mancha de sangue se espalhando por seu vestido. Socorro! Gritou, sua voz quebrada pelo pânico e pela dor. Por favor, alguém me ajude! Enquanto os funcionários da casa corriam em sua direção, Beatriz desmoronou no chão, seu mundo desmoronando ao seu redor. Em um instante, todos os seus sonhos, todas as suas esperanças para o futuro haviam se despedaçado. O destino havia jogado sua mão cruel, e nada voltaria a ser o mesmo. No hospital, o caos reinava. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro, atendendo aos feridos do terrível acidente na estrada. Em meio a tudo isso, Lucas Sampaio irrompeu na sala de emergência, seu rosto pálido de preocupação. Rodrigo Ferreira! Gritou para a equipe. Onde está Rodrigo Ferreira? Uma enfermeira se aproximou dele, sua expressão grave. O senhor é parente? Sou seu melhor amigo e sócio, respondeu Lucas, sua voz tremendo. Por favor, me diga o que aconteceu. A enfermeira o guiou até uma sala privada. O senhor Ferreira sofreu ferimentos graves no acidente. Ele está em cirurgia neste momento. Os médicos estão fazendo todo o possível, mas sua condição é crítica. Lucas se deixou cair em uma cadeira, sua cabeça entre as mãos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Não com Rodrigo, não agora. Nesse momento, as portas da sala de emergência se abriram violentamente e uma equipe médica entrou correndo com uma maca. Lucas levantou o olhar e seu coração parou ao reconhecer a mulher inconsciente na maca. Beatriz gritou, levantando-se de um salto. O que aconteceu com ela? Um médico parou brevemente. A senhora Ferreira sofreu um colapso em sua casa. Ela está grávida e há complicações. Precisamos levá-la para a cirurgia imediatamente. Lucas observou impotente, enquanto levavam Beatriz. Em questão de horas, as duas pessoas mais importantes em sua vida estavam lutando para sobreviver. Ele se sentou novamente, o peso da situação o esmagando. Meu Deus, sussurrou, as lágrimas começando a cair. O que eu fiz? As horas passavam lentamente, cada minuto uma, tortura para Lucas. A sala de espera foi se enchendo gradualmente. Helena Ferreira chegou pouco depois, sua habitual compostura quebrada pelo medo e pela preocupação. Os funcionários da empresa e amigos próximos da família também começaram a chegar, todos com a mesma expressão de choque e incredulidade em seus rostos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um cirurgião se aproximou do grupo.
Sua expressão era sombria, e Lucas sentiu seu coração afundar ainda mais. Família de Rodrigo e Beatriz Ferreira, começou o médico, sua voz cansada, mas profissional. Helena se levantou com Lucas ao seu lado. Sou a mãe de Rodrigo, disse Helena, sua voz mal um sussurro. Por favor, nos diga o que está acontecendo. O cirurgião tomou um fôlego profundo. O Sr. Ferreira sofreu ferimentos muito graves no acidente. Conseguimos estabilizá-lo, mas ele entrou em coma. Neste momento não podemos prever quando ou se ele acordará. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Helena cambaleou e Lucas assegurou, embora ele mesmo sentisse que suas pernas poderiam ceder a qualquer momento. E Beatriz? Perguntou Lucas, temendo a resposta. O rosto do médico se entristeceu ainda mais. A senhora Ferreira sofreu um descolamento de placenta devido ao estresse. Fizemos tudo o que pudemos, mas sinto muito. Não conseguimos salvar o bebê. Helena deixou escapar um soluço dilacerante, desabando nos braços de Lucas. Ele a abraçou mecanicamente, sua mente ainda processando a terrível notícia. Beatriz, conseguiu dizer Lucas. Como ela está? Ela está estável, mas muito fraca, respondeu o médico. O trauma físico e emocional foi severo. Vamos mantê-la em observação pelos próximos dias. Lucas assentiu, incapaz de formar palavras. O médico lhes deu mais, algumas instruções, antes de se retirar, deixando-os para processar a devastadora informação. Lentamente, Lucas ajudou Helena a se sentar. A mulher mais velha parecia ter envelhecido anos em questão de minutos, seu rosto marcado pela dor e pela incredulidade. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Helena, mais para si mesma do que para os outros. Meu filho, meu neto. Lucas se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as suas. Helena, sei que é difícil, mas precisamos ser fortes. Por Rodrigo e por Beatriz. Eles precisam de nós agora mais do que nunca. Helena o olhou, seus olhos cheios de lágrimas. Por um momento, Lucas viu um lampejo de algo mais em seu olhar. Culpa? Medo? Mas desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Você tem razão, disse finalmente Helena, endireitando-se e recuperando um pouco de sua compostura habitual. Precisamos ser fortes. Lucas assentiu, levantando-se. Vou ver se consigo obter mais informações sobre o estado de Beatriz. Você ficará bem aqui? Helena fez um gesto de assentimento e Lucas se afastou, seus passos pesados enquanto se dirigia para a unidade de terapia intensiva. Sua mente era um turbilhão de emoções. Dor, culpa, medo e algo mais que ele não se atrevia a nomear. Enquanto caminhava, não pôde evitar pensar na última conversa que teve com Rodrigo. Apenas algumas horas antes do acidente, as palavras de seu amigo ecoavam em sua cabeça. Confio em você para lidar com o dia a dia da empresa. Lucas fechou os olhos, a culpa ameaçando sufocá-lo. Se ao menos ele soubesse, se ao menos tivesse dito algo, mas já era tarde demais. O destino havia jogado sua mão, e agora cabia a ele decidir o que fazer com as cartas que lhe haviam sido dadas. Quando chegou ao quarto de Beatriz, ele parou na porta, observando a mulher que jazia inconsciente na cama. Tão frágil, tão vulnerável, e ainda assim, tão bonita. Lucas sentiu seu coração acelerar, e teve que lutar contra o impulso de pegar sua mão. Sinto muito, Beatriz, sussurrou, sua voz mal audível. Prometo que estarei aqui para você, não importa o que aconteça. Não vou deixar você sozinha. Enquanto fazia essa promessa silenciosa, Lucas não percebeu que alguém mais o observava das sombras do corredor. Helena Ferreira, que havia decidido segui-lo, viu a expressão no rosto de Lucas e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. E Helena temia que os segredos que ela havia guardado por tanto tempo logo viessem à tona. Os dias seguintes passaram em uma névoa de dor e confusão para Beatriz. Quando finalmente recuperou a consciência, ela se encontrou em um mundo que já não reconhecia. Um mundo sem seu bebê. Um mundo onde seu amado Rodrigo jazia em coma, seu futuro, incerto Lucas estava ao seu lado. Quando ela abriu os olhos,
seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Beatriz, disse suavemente, como você? Está se sentindo? Beatriz o olhou, seus olhos vazios de emoção. Se foi, sussurrou. Tudo se foi. Lucas pegou sua mão, apertando-a suavemente. Nem tudo. Beatriz Rodrigo ainda está conosco e eu estou aqui para você. Beatriz fechou os olhos, as lágrimas correndo silenciosamente por suas bochechas. Ela queria gritar, queria bater em algo, queria que tudo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar, mas a dor em seu corpo e em seu coração lhe lembrava que isso era real, terrivelmente real. Quando poderei ver Rodrigo? Perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro. Lucas hesitou por um momento. Beatriz, há algo que você precisa saber. Rodrigo está em coma. Os médicos não sabem quando ele acordará. Beatriz sentiu que seu mundo desmoronava ainda mais. Como era possível sentir tanta dor e continuar viva? Quero vê-lo, disse, sua voz adquirindo um tom de determinação. Agora, contra o conselho dos médicos, Lucas ajudou Beatriz a chegar ao quarto de Rodrigo. Vê-lo ali, conectado a tantas máquinas, tão quieto e pálido, foi como uma punhalada no coração de Beatriz. Ela se aproximou da cama, pegando a mão inerte de seu marido entre as suas. Rodrigo, sussurrou, por favor, volte para mim. Preciso de você, não posso fazer isso sem você. Lucas observava a cena com o coração partido. Vê-la sofrer assim era quase insuportável. Ele queria consolá-la, queria tomar sua dor e torná-la sua, mas sabia que não era o momento nem o lugar. Nesse momento, Helena entrou no quarto. Seu olhar pousou primeiro em seu filho, depois em Beatriz e finalmente em Lucas. Houve um momento de tensão, como se cada um deles guardasse um segredo que temia que os outros descobrissem. Beatriz, querida, disse Helena, aproximando-se de sua nora. Você deveria estar descansando. Beatriz negou com a cabeça sem soltar a mão de Rodrigo. Não posso deixá-lo. Não posso. Helena e Lucas trocaram um olhar de preocupação. Eles sabiam que os dias e semanas que viriam seriam difíceis, cheios de dor e desafios, mas nenhum deles podia imaginar as provações que o destino ainda lhes reservava. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando o quarto do hospital em um resplendor dourado, os quatro permaneceram ali. Rodrigo, inconsciente e alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Beatriz, consumida pela dor e pela perda. Lucas, lutando contra seus próprios sentimentos e culpa. E Helena, guardando segredos que ameaçavam destruir tudo o que restava de sua família. A cortina havia caído sobre o primeiro ato de sua tragédia, mas a verdadeira história apenas começava a se desenrolar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Vida na mansão Ferreira havia mergulhado em uma rotina sombria, marcada por visitas diárias ao hospital e longas noites de insônia e desespero. Beatriz, uma sombra da mulher vibrante que costumava ser, passava a maior parte de seu tempo ao lado da cama de Rodrigo, sussurrando palavras de amor e encorajamento, esperando contra toda esperança que um dia ele abrisse os olhos e voltasse para ela. Sua dor era palpável, uma presença constante que parecia impregnar cada canto da casa. Lucas, fiel à sua promessa, havia se tornado um pilar de apoio para Beatriz. Ele dividia seu tempo entre dirigir a empresa na ausência de Rodrigo e cuidar de Beatriz, garantindo que ela comesse, descansasse e não se perdesse completamente em sua dor. Uma tarde, enquanto Beatriz cochilava na cadeira ao lado da cama de Rodrigo, Lucas a observava da porta. Seu coração se apertava ao vê-la assim, tão frágil e vulnerável. Sem poder se conter, ele se aproximou e delicadamente ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque acordou Beatriz, que piscou confusa por um momento antes de reconhecer. Lucas. Houve alguma mudança? Perguntou, a esperança tingindo sua voz. Lucas negou com a cabeça, odiando-se por ter que decepcioná-la mais uma vez. Sinto muito, Beatriz. Não há mudanças. Beatriz fechou os olhos,
uma lágrima solitária rolando por sua bochecha. Lucas, incapaz de ver sua dor, a envolveu em um abraço. Beatriz se agarrou a ele, seu corpo sacudindo com soluços silenciosos. Não, posso continuar assim, Lucas, sussurrou entre lágrimas. Sinto tanta falta dele. Sinto falta do nosso bebê. Por que isso aconteceu conosco? Lucas a abraçou com mais força, lutando contra suas próprias lágrimas. Não sei, Beatriz, mas estou aqui para você. Sempre estarei aqui. Nesse momento, nenhum dos dois notou a figura que os observava do corredor. Helena Ferreira, com os olhos semicerrados, viu o abraço e a intimidade do momento. Uma mistura de emoções cruzou seu rosto. Preocupação, suspeita e algo mais culpa. Helena se afastou silenciosamente, seus pensamentos um turbilhão. Ela havia notado a crescente proximidade entre Lucas e Beatriz nos últimos meses, e embora entendesse que Beatriz precisava de apoio, não podia evitar sentir que algo não estava certo. Enquanto isso, no quarto do hospital, Beatriz se separou lentamente de Lucas, enxugando as lágrimas. Obrigada, disse suavemente. Não sei o que faria sem você. Lucas lhe ofereceu um sorriso triste. Não precisa me agradecer. Você sabe que faria qualquer coisa por você e por Rodrigo. Beatriz assentiu, voltando sua atenção para seu marido inconsciente. Lucas a observou por mais um momento, antes de se desculpar, precisando de um momento para se recompor. No corredor, ele se apoiou contra a parede, fechando os olhos e respirando profundamente. O que estava fazendo? Como podia sentir o que sentia pela esposa de seu melhor amigo? A culpa o corroía, mas ele não podia negar a atração que sentia por Beatriz. Uma atração que estava lá há anos, mas que sempre havia mantido sob controle. Até agora, naquela noite, na mansão Ferreira, Helena caminhava, inquieta em seu escritório. Os acontecimentos do dia a haviam perturbado mais do que ela queria admitir. Finalmente, tomou uma decisão, levantou o telefone e discou um número que não usava há anos. Sou eu, disse quando atenderam do outro lado da linha. Precisamos conversar. As coisas estão se complicando aqui. A voz do outro lado do telefone respondeu com calma. O que aconteceu? Helena olhou para a porta, certificando-se de que estava sozinha. Acho que Lucas está desenvolvendo sentimentos por Beatriz, e ela está vulnerável. Temo que possa cometer um erro. Houve um longo silêncio antes que a voz respondesse. E o que você quer que eu faça a respeito? Helena fechou os olhos, sabendo que o que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Preciso que você venha. É hora de você reivindicar o que é seu por direito. Você tem certeza? Perguntou a voz com um tom de surpresa. Pensei que tínhamos concordado que era melhor eu me manter afastado. As circunstâncias mudaram, respondeu Helena, sua voz firme. Preciso de você aqui, Rafael. Seu irmão precisa de você. A palavra irmão ficou suspensa no ar, carregada de segredos e promessas quebradas. Rafael, o filho ilegítimo de Antônio Ferreira, o irmão que Rodrigo nunca soube que tinha, finalmente ia entrar em cena. Estarei aí em alguns dias, disse Rafael finalmente. Espero que você saiba o que está fazendo, mãe. Helena desligou o telefone, um arrepio percorrendo sua espinha. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas sentia que não tinha outra escolha. A empresa, o legado dos Ferreira, devia ser protegido a todo custo. Mesmo que isso significasse desenterrar segredos que ela havia mantido ocultos por décadas. Na manhã seguinte, Beatriz acordou se sentindo mais descansada do que havia estado em meses. Por um breve momento, esqueceu o pesadelo em que sua vida havia se transformado. Então, a realidade a atingiu com força, e a familiar dor se instalou em seu peito. Ela se levantou lentamente, preparando-se para outro dia de vigília ao lado da cama de Rodrigo. Enquanto se vestia, seu olhar pousou em uma fotografia em sua mesa de cabeceira. Era de seu casamento, ela e Rodrigo sorrindo radiantes para a câmera, seus olhos cheios de amor e promessas de um futuro brilhante. Beatriz pegou a fotografia, seus dedos traçando o rosto sorridente de Rodrigo. Sinto tanto a sua falta, sussurrou.
Por favor, volte para mim. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, disse, colocando a fotografia de volta. Em seu lugar, Lucas entrou, carregando uma bandeja com o café da manhã. Bom dia, disse com um sorriso caloroso. Pensei que você pudesse querer comer algo antes de ir ao hospital. Beatriz lhe devolveu o sorriso, grata por sua consideração. Obrigada, Lucas. Você não precisava se incomodar. Não é incômodo nenhum, respondeu ele, colocando a bandeja em uma pequena mesa. Você sabe que me preocupo com você. Beatriz se sentou, pegando uma xícara de café. Lucas se sentou à sua frente, observando-a com uma mistura de preocupação e algo mais que Beatriz não conseguiu decifrar. Como você? Está se sentindo hoje? Perguntou Lucas suavemente. Beatriz suspirou. Igual a sempre, esperando por um milagre que parece cada vez mais distante. Lucas estendeu sua mão, pegando-a de Beatriz. Não perca a esperança, Beatriz. Rodrigo é forte. Ele vai acordar. Beatriz apertou sua mão, grata pelo seu apoio. Às vezes me pergunto o que eu faria sem você, Lucas. Você tem sido minha rocha em tudo isso. Lucas a olhou intensamente, lutando contra o impulso de dizer a ela como realmente se sentia. Em vez disso, disse: sempre estarei aqui para você, Beatriz. Aconteça o que acontecer. Houve um momento de tensão entre eles, uma corrente elétrica que nenhum dos dois se atrevia a reconhecer. Finalmente, Beatriz retirou sua mão, voltando sua atenção para o café da manhã. Deveríamos ir logo, disse, mudando de assunto. Não quero chegar atrasada ao hospital. Lucas assentiu, levantando-se. Vou esperar você lá embaixo. Enquanto saía do quarto, Lucas não pôde evitar olhar para trás, seu coração pesado com emoções não expressas e desejos proibidos. No hospital, a rotina diária começou como sempre. Beatriz tomou seu lugar ao lado da cama de Rodrigo, segurando sua mão e falando suavemente com ele sobre tudo e nada. Lucas ficou por perto, alternando entre trabalhar em seu laptop e observar Beatriz com uma mistura de admiração e culpa. No meio da manhã, Helena chegou, seu rosto uma máscara de preocupação. Como ele está hoje? Perguntou, aproximando-se da cama de seu filho. Sem mudanças, respondeu Beatriz, a decepção evidente em sua voz. Helena assentiu, então se virou para Lucas. Poderia falar com você um momento, em particular? Lucas franziu a testa, surpreso com o pedido, mas assentiu. Claro, Beatriz. Você ficará bem sozinha por um momento? Beatriz fez um gesto de assentimento, sua atenção já de volta a Rodrigo. Helena guiou Lucas para fora do quarto e até uma pequena sala de espera vazia. Uma vez lá, ela se virou para ele, sua expressão séria. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou sem rodeios. Lucas a olhou confuso. Não entendo, Helena, o que você quer dizer? Helena estreitou os olhos. Eu tenho visto você com Beatriz. A forma como você olha para ela, como a toca. Você acha que não, percebi? Lucas empalideceu, seu coração acelerando. Helena, não é o que você está pensando. Estou apenas sendo um amigo, apoiando-a nestes momentos difíceis. É só isso? Perguntou Helena, sua voz carregada de ceticismo. Porque de onde eu estou, parece que você está aproveitando a vulnerabilidade de Beatriz para se aproximar dela de uma maneira que vai além da amizade. Lucas sentiu que a raiva se misturava com sua culpa. Como? Você pode sugerir algo assim? Rodrigo é meu melhor amigo. Eu nunca faria nada para traí-lo. Helena o olhou fixamente por um longo momento, antes de falar. Pelo bem de todos, espero que você esteja dizendo a verdade, porque as coisas estão prestes a mudar, Lucas. E quando isso acontecer, preciso saber de que lado você realmente está. Antes que Lucas pudesse responder, Helena se virou e saiu da sala, deixando-o sozinho com seus pensamentos turbulentos e sua crescente sensação de inquietação. Enquanto isso, no quarto de Rodrigo, Beatriz continuava sua vigília silenciosa. De repente, ela sentiu um leve movimento na mão que segurava. Seu coração parou por um momento e então começou a bater freneticamente. Rodrigo!
sussurrou, inclinando-se mais perto. Você pode me ouvir? Por um instante, ela achou ter visto um leve piscar nos olhos de Rodrigo. Ela prendeu a respiração, esperando, rezando. Mas o momento passou, e Rodrigo permaneceu imóvel. Beatriz deixou escapar um soluço sufocado, a esperança que havia surgido em seu peito se esvaindo tão rapidamente quanto havia aparecido. Por favor, implorou, encostando sua testa na mão de Rodrigo. Por favor, volte para mim. O que Beatriz não sabia era que, nas profundezas de sua mente inconsciente, Rodrigo estava lutando. Fragmentos de memórias, vozes distantes e sensações confusas se agitavam na escuridão. E em meio a todo esse caos, uma voz se destacava, chamando-o, guiando-o em direção à luz. A voz de Beatriz. A mansão Ferreira, antes cheia de risos e esperança, agora parecia um mausoléu de sonhos quebrados. O silêncio pesava no ar interrompido, apenas pelo ocasional sussurro dos empregados e o eco de passos solitários nos longos corredores. Beatriz se encontrava no escritório de Rodrigo, cercada por lembranças de uma vida que parecia cada vez mais distante. Seus dedos acariciavam distraidamente a moldura de uma fotografia. Ela e Rodrigo em sua lua de mel, seus rostos radiantes de felicidade. Como haviam chegado a este ponto? Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, disse, sua voz mal um sussurro. Lucas entrou, seu rosto uma mistura de preocupação e algo mais que Beatriz não conseguiu decifrar. Beatriz, disse suavemente, como você está se sentindo hoje? Ela tentou sorrir, mas o gesto não chegou aos seus olhos. Igual a sempre, Lucas. Vivendo um dia de cada vez, Lucas se aproximou, sentando-se à sua frente. Tenho pensado, começou, sua voz carregada de uma emoção contida. Talvez seja hora de considerar outras opções. Beatriz o olhou, confusa. O que você quer dizer? Lucas tomou uma respiração profunda antes de continuar. Já se passaram meses, Beatriz. Os médicos dizem que as chances de Rodrigo acordar diminuem a cada dia. Talvez seja hora de pensar em deixá-lo ir. As palavras atingiram Beatriz como um soco no estômago. Ela se levantou abruptamente, afastando-se de Lucas. Como você pode dizer isso? Exclamou sua voz tremendo de raiva e dor. Como você pode sugerir que eu abandone Rodrigo? Lucas se levantou também, aproximando-se dela com as mãos estendidas em um gesto apaziguador. Beatriz, por favor, entenda. Não estou dizendo para você abandoná-lo. Só que considere a possibilidade de seguir em frente, pelo seu próprio bem. Beatriz o encarou fixamente, as lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Meu próprio bem? E o bem de Rodrigo? Ele precisa de nós, Lucas. Ele precisa de mim. Você também precisa viver, Beatriz, disse Lucas suavemente, aproximando-se mais. Você não pode continuar assim para sempre. Rodrigo não iria querer ver você sofrer dessa maneira. Por um momento, eles estavam tão próximos que Beatriz podia sentir o calor emanando do corpo de Lucas. Houve um instante de tensão, uma faísca de algo perigoso e proibido. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse fazer ou dizer algo mais, a porta do escritório se abriu bruscamente. Helena Ferreira entrou, seu olhar aguçado captando, imediatamente, a proximidade entre Beatriz e Lucas. Seu rosto se endureceu, mas sua voz permaneceu calma quando falou. Desculpem a interrupção, Beatriz, querida. Poderia falar com você um momento? A sós. Lucas recuou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo indevido. Claro, murmurou. Vou deixá-las sozinhas. Enquanto Lucas saía da sala, Beatriz não pôde deixar de notar o olhar de desaprovação que Helena lhe lançou. O que estava acontecendo? Porque de repente ela se sentia como se tivesse feito algo errado. Helena fechou a porta atrás de Lucas e se virou para Beatriz, sua expressão séria. Beatriz, há algo que preciso lhe dizer. Algo que deveria ter lhe dito há muito tempo. Beatriz sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia dar errado? Do que se trata, Helena? A mulher mais velha se sentou, indicando que Beatriz fizesse o mesmo. É sobre Rodrigo,
e sobre o pai dele. Beatriz se sentou lentamente, um sentimento de temor crescendo em seu peito. Não entendo o que o pai de Rodrigo tem a ver com tudo isso. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que Beatriz nunca havia visto antes. Antônio, o pai de Rodrigo, tinha outra família. Começou Helena. Um filho. Para ser precisa, um filho que Rodrigo nunca soube que existia. Beatriz ficou sem fôlego. O quê? Mas como é possível? Por que Rodrigo nunca soube? Porque eu me certifiquei de que ele não soubesse, respondeu Helena, sua voz carregada de culpa e determinação. Foi minha decisão manter Rafael, o meio-irmão de Rodrigo, fora de nossas vidas, para proteger Rodrigo, para proteger a empresa da família. Beatriz se levantou, sua mente girando com essa nova informação. Espere, você está dizendo que Rodrigo tem um irmão? Um irmão que ele nunca soube que existia? Helena assentiu. Sim, e tem mais. Beatriz, Rafael está a caminho. Ele vem reivindicar o que acredita ser seu por direito. Beatriz sentiu que o chão se movia sob seus pés. Por que você está me dizendo isso agora? Por que depois de todo esse tempo? Porque as coisas estão mudando, Beatriz, respondeu Helena, levantando-se e se aproximando dela. E preciso saber que posso contar com você, que você estará do lado de Rodrigo, aconteça o que acontecer. Beatriz a encarou fixamente, uma suspeita crescendo em sua mente. O que você quer dizer com do lado de Rodrigo? O que está realmente acontecendo, Helena? Antes que Helena pudesse responder, a porta do escritório se abriu novamente. Desta vez, foi Lucas quem entrou, seu rosto pálido e sua expressão urgente. Beatriz, Helena, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Acabei de receber uma ligação do hospital. É Rodrigo, ele mostrou sinais de atividade cerebral. Os médicos acham que ele pode estar acordando. O mundo pareceu parar por um momento. Beatriz sentiu que seu coração pulava uma batida, a esperança e o medo, lutando em seu peito. Helena levou uma mão à boca, seus olhos arregalados de surpresa, e era alívio ou preocupação. Temos que ir para o hospital. Agora, disse Beatriz, movendo-se em direção à porta. Enquanto saíam apressadamente da mansão, nenhum deles notou a figura que os observava das sombras do Jardim Rafael, o irmão perdido de Rodrigo. Havia chegado antes do previsto, e enquanto via Beatriz, Helena e Lucas subirem no carro, um sorriso frio se desenhou em seus lábios. Que comece o jogo, murmurou para si mesmo. No hospital, o caos reinava. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro, monitorando os sinais vitais de Rodrigo e realizando testes. Beatriz, Helena e Lucas esperavam ansiosamente fora do quarto, cada um perdido em seus próprios pensamentos e temores. Beatriz não conseguia parar de pensar nas palavras de Lucas antes de receberem a ligação do hospital. Ele realmente havia considerado deixá-lo ir? A culpa a corroía, misturando-se com a esperança e o medo pelo que poderia acontecer agora. Helena, por sua vez, parecia estar travando uma batalha interna. A notícia da possível recuperação de Rodrigo deveria tê-la enchido de alegria, mas seu rosto mostrava uma mistura de emoções contraditórias. Que outros segredos essa mulher guardava? Lucas se mantinha afastado, seu rosto uma máscara de preocupação. Mas por dentro, sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. O que aconteceria se Rodrigo realmente acordasse? O que isso significaria para seus sentimentos por Beatriz, para o futuro que ele havia começado a imaginar? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o médico saiu do quarto de Rodrigo. Os três se levantaram imediatamente, expectantes. Senhora Ferreira, começou o médico, dirigindo-se a Beatriz. Seu marido mostrou sinais claros de atividade cerebral aumentada. Embora ele ainda não tenha acordado completamente, acreditamos que ele está emergindo do coma. Beatriz sentiu que suas pernas fraquejavam. Lucas assegurou instintivamente, um gesto que não passou despercebido por Helena. Podemos vê-lo? Perguntou Beatriz, sua voz mal um sussurro. O médico assentiu. Podem entrar, mas um de cada vez.
E lembrem-se, embora ele mostre sinais de melhora, ainda não sabemos em que estado ele estará quando acordar completamente. Preparem-se para qualquer eventualidade. Beatriz foi a primeira a entrar. Ao se aproximar da cama de Rodrigo, notou imediatamente uma mudança. Embora seus olhos permanecessem fechados, havia mais cor em suas bochechas e sua respiração parecia mais forte, mais viva. "Rodrigo", sussurrou, pegando sua mão. "Estou aqui, meu amor. Por favor, volte para mim." Para seu espanto e alegria, ela sentiu um leve aperto em sua mão. As lágrimas começaram a correr por suas bochechas, uma mistura de alívio e esperança, inundando seu coração. "Eu te amo", disse suavemente. "Estive esperando por você, por favor. Abra os olhos." Como se tivesse ouvido sua súplica, as pálpebras de Rodrigo começaram a tremer. Lentamente, muito lentamente, seus olhos se abriram. Por um momento, ele pareceu desorientado, seu olhar vagando pelo quarto até finalmente pousar em Beatriz. Houve um instante de reconhecimento, e então, "Beatriz", sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. O que aconteceu?" Beatriz soluçou de alegria, beijando sua mão. "Você sofreu um acidente, meu amor. Você esteve em coma por meses, mas agora você está de volta. Você está de volta para mim." Rodrigo franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar de algo. "O acidente e o bebê. Onde está nosso bebê?" O coração de Beatriz se partiu um pouco mais. Como ela poderia dizer a ele que haviam perdido seu filho? Como ela poderia quebrar seu coração apenas momentos depois de ele ter voltado para ela? Antes que ela pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Helena entrou, seguida de perto por Lucas. Ao ver Rodrigo acordado, ambos ficaram paralisados na porta. "Mãe!" disse Rodrigo, sua voz ainda fraca. "Lucas, o que está acontecendo?" Helena se aproximou da cama, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Meu filho", sussurrou, "você voltou para nós." Lucas permaneceu em silêncio, seu rosto uma mistura de alívio. E era isso culpa? Rodrigo olhou ao seu redor confuso. "Por que todos estão agindo tão estranho? Quanto tempo fiquei inconsciente?" Beatriz trocou um olhar com Helena e Lucas. Como eles poderiam explicar tudo o que havia acontecido? Como poderiam prepará-lo para as verdades e mentiras que o aguardavam? Mas antes que alguém pudesse responder, Rodrigo deixou escapar um grito de dor, levando as mãos à cabeça. Seu corpo começou a convulsionar violentamente. "Rodrigo!" gritou Beatriz aterrorizada. "Ajuda! Precisamos de um médico!" Enquanto os médicos e enfermeiras inundavam o quarto, empurrando Beatriz, Helena e Lucas para trás, nenhum deles notou a figura que observava a cena do corredor. Rafael, com uma expressão indecifrável no rosto, viu como seu meio-irmão lutava por sua vida mais uma vez. "Bem-vindo de volta, irmão", murmurou. "Que comece o verdadeiro jogo." O corredor do hospital havia se transformado em um turbilhão de atividade. Médicos e enfermeiras entravam e saíam apressadamente do quarto de Rodrigo, enquanto Beatriz, Helena e Lucas esperavam ansiosamente, seus rostos pálidos de preocupação. Beatriz andava de um lado para o outro, suas mãos se retorcendo nervosamente. "Por que está demorando tanto? O que está acontecendo lá dentro?" Helena, sentada rigidamente em uma cadeira, mantinha sua compostura exterior, mas seus olhos traíam seu medo. "Devemos ter paciência, querida. Os médicos estão fazendo tudo o que podem." Lucas, apoiado contra a parede, observava Beatriz com uma mistura de preocupação e culpa. Ele queria consolá-la, mas sabia que não era seu lugar, especialmente agora que Rodrigo havia acordado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o médico principal saiu do quarto. Os três se aproximaram imediatamente, ansiosos por notícias. "Como ele está?" perguntou Beatriz, sua voz trêmula. O médico exalou lentamente antes de responder. "O Sr. Ferreira sofreu uma crise convulsiva, o que não é incomum em pacientes que despertam de um coma prolongado. Conseguimos estabilizá-lo, mas... Mas o quê?" pressionou Helena, sua voz carregada de tensão. "Mas parece que a convulsão afetou sua memória",
continuou o médico. Ele está experimentando uma forma de amnésia retrógrada. Ele se lembra de quem é e reconhece seus familiares, mas parece ter perdido as lembranças dos últimos anos. Beatriz sentiu que o mundo desmoronava sob seus pés. Quanto exatamente ele esqueceu? O médico a olhou com simpatia. Pelo que pudemos determinar até agora, suas últimas lembranças claras são de cerca de 5 anos atrás. 5 anos. Beatriz fez um cálculo mental rápido. 5 anos atrás, ela e Rodrigo mal se conheciam. Não estavam casados. Não haviam passado pelos tratamentos de fertilidade. Não haviam experimentado a alegria da gravidez, nem a dor da perda. Posso vê-lo? Perguntou Beatriz, sua voz mal um sussurro. O médico assentiu. Podem entrar, mas por favor, não o pressionem. Sua mente está frágil neste momento. Deem-lhe tempo para processar as coisas no seu próprio ritmo. Beatriz entrou no quarto, seguida de perto por Helena e Lucas. Rodrigo estava recostado na cama, seu rosto pálido, mas desperto. Quando os viu entrar, um fraco sorriso se desenhou em seus lábios. Mãe, disse, estendendo uma mão para Helena. Então, seu olhar pousou em Beatriz, e houve um lampejo de reconhecimento, mas não o amor profundo que ela esperava ver. Beatriz, não é? A nova assistente de marketing. O coração de Beatriz afundou. 5 anos atrás, era exatamente isso que ela era para ele. Uma nova funcionária, nada mais. Sim, Rodrigo, respondeu suavemente, lutando para manter a compostura. Sou eu, Beatriz. Rodrigo assentiu. Então olhou para Lucas. Lucas, meu amigo. O que aconteceu? Por que estou no hospital? Lucas deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de preocupação. Você sofreu um acidente, Rodrigo. Você esteve em coma por vários meses. Rodrigo franziu a testa, tentando processar a informação. Meses? Mas como? A última coisa que me lembro é que estávamos trabalhando no projeto Atlântico, não é? Helena interveio, suavemente. Filho, isso foi há 5 anos. Você perdeu algumas lembranças devido ao acidente, mas não se preocupe. Estamos aqui para ajudá-lo a recuperá-las. Rodrigo olhou ao seu redor, confuso e um pouco assustado. 5 anos. O que aconteceu em 5 anos? O que eu perdi? Beatriz e Lucas trocaram um olhar de preocupação. Como eles poderiam explicar tudo o que havia acontecido? O casamento, as tentativas de ter um filho, a gravidez, a perda? Antes que alguém pudesse responder, ouviu-se uma batida na porta. Todos se viraram para ver quem era, e Beatriz sentiu seu coração parar. Um homem alto e bonito, com uma inegável semelhança com Rodrigo, estava de pé na entrada. Seus olhos, do mesmo tom que os de Rodrigo, percorreram o quarto antes de se fixarem no homem na cama. Desculpem a intrusão, disse com uma voz suave, mas firme. Sou Rafael Ferreira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena empalideceu visivelmente, enquanto Lucas parecia completamente desconcertado. Beatriz, por sua vez, não conseguia desviar o olhar deste homem que se parecia tanto com seu marido. Rodrigo olhou para Rafael com curiosidade. Ferreira, somos parentes? Rafael sorriu, mas havia algo frio nesse sorriso. Mais do que você imagina, irmão. Muito mais do que você imagina. Helena deu um passo à frente, interpondo-se entre Rafael e a cama de Rodrigo. Rafael, este não é o momento nem o lugar. Rafael a olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de ressentimento e determinação. E quando será o momento, mãe? Quando você planejava contar a Rodrigo sobre mim? Ou pensava em me manter em segredo para sempre? A palavra mãe caiu como uma bomba no quarto. Rodrigo olhou para Helena, depois para Rafael, seu rosto uma máscara de confusão e dor. Mãe! Repetiu Rodrigo, sua voz trêmula. Do que ele está falando? Quem é este homem? Helena fechou os olhos, como se o peso de seus segredos finalmente a tivesse alcançado. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Rodrigo, eu sinto muito. Eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Beatriz, sentindo que a situação estava saindo do controle, interveio.
Acho que deveríamos continuar esta conversa em outro momento. Rodrigo precisa descansar. Mas Rafael não estava disposto a recuar. Não, Beatriz, acho que é hora de todos saberem a verdade, especialmente Rodrigo. Lucas, que até agora havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Rafael, por favor, pense no que você está fazendo. Rodrigo acabou de acordar de um coma. Ele não está em condições de... De quê, Lucas? Interrompeu Rafael, sua voz carregada de amargura. De saber que tem um irmão? De saber que sua família perfeita não é tão perfeita, afinal? Rodrigo, visivelmente agitado, tentou se sentar na cama. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Quem é você realmente? Rafael se aproximou da cama, ignorando as tentativas de Helena de detê-lo. Sou seu irmão, Rodrigo. Seu meio-irmão, para ser exato filho do seu pai e de outra mulher. A mulher que ele realmente amava. As palavras caíram como um raio no quarto. Rodrigo olhou para sua mãe, buscando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse desmentir o que acabara de ouvir. Mas o rosto de Helena, cheio de culpa e dor, lhe disse tudo o que precisava saber. É verdade, sussurrou Helena, sua voz mal audível. Rafael é seu irmão. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. Quantos mais segredos esta família guardava? Quantas mais mentiras e verdades ocultas esperavam ser reveladas? Rodrigo, pálido e trêmulo, olhou para cada um dos presentes no quarto. Sua mãe, que lhe havia ocultado a existência de um irmão durante toda a sua vida. Beatriz, uma mulher que aparentemente era mais do que uma simples funcionária, mas cujos sentimentos por ele eram um mistério em sua mente amnésica. Lucas, seu melhor amigo, que parecia guardar seus próprios segredos. E Rafael, este irmão recém-descoberto, cujas intenções eram tão pouco claras quanto sua repentina aparição. Quero que todos saiam, disse finalmente Rodrigo, sua voz quebrada pela emoção e confusão. Todos preciso ficar sozinho. Beatriz deu um passo em sua direção, mas o olhar de Rodrigo a deteve. Não havia reconhecimento naqueles olhos, não havia amor, apenas confusão e dor. Um por um eles saíram do quarto. Helena com lágrimas correndo por suas bochechas. Lucas com uma expressão de culpa e preocupação. Rafael com um sorriso de satisfação mal disfarçado. E finalmente, Beatriz, sentindo que cada passo que a afastava de Rodrigo era um passo em direção a um futuro incerto e aterrorizante. No corredor, o silêncio era opressivo. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, em seus próprios medos e segredos. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Bem, família, disse, sua voz carregada de sarcasmo. Acho que temos muito o que conversar. Helena o olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Rafael, eu te aviso, se você veio para causar problemas. Problemas? Interrompeu Rafael, rindo sem humor. Não, mãe, vim para reivindicar o que é meu por direito. E agora que Rodrigo está indisposto, acho que é o momento. Perfeito para fazê-lo. Lucas deu um passo à frente, seu rosto sério. O que você quer dizer com isso? Rafael sorriu, um sorriso frio e calculista. Quero dizer, querido Lucas, que é hora de os Ferreira reconhecerem seu outro filho. E com o Rodrigo fora de jogo, acho que sou o candidato perfeito para assumir as rédeas da empresa familiar. Você não acha? Beatriz, que até agora havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Você não pode fazer isso. Rodrigo é o herdeiro legítimo. Ele é seu marido, completou Rafael, olhando-a com uma mistura de curiosidade e desdém. Um marido que nem sequer se lembra de você, Beatriz. Um marido que, pelo que vi, poderia estar melhor sem você. As palavras atingiram Beatriz como um soco no estômago. Antes que ela pudesse responder, Lucas interveio. Chega, Rafael. Você não sabe do que está falando. Rafael se virou para Lucas, um sorriso conhecedor em seus lábios. Não sei? Acho que sei mais do que todos pensam. Por exemplo, sei sobre seus sentimentos por Beatriz. Você acha que não notei como você olha para ela? Lucas empalideceu, enquanto Beatriz o olhou com surpresa. Helena, por sua vez, parecia estar prestes a desmaiar.
Isso saiu do controle, disse Helena, sua voz trêmula. Rafael, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Não precisamos mais segredos, mãe? Interrompeu Rafael. Acho que já tivemos segredos demais nesta família, não acha? Nesse momento, a porta do quarto de Rodrigo se abriu. Uma enfermeira saiu, seu rosto preocupado. Com licença, disse, olhando para o grupo. O senhor Ferreira está perguntando por Beatriz. Ele diz que precisa falar com ela, a sós. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. Ela sentiu o peso de seus olhares, o peso das expectativas e dos segredos, que ainda não haviam sido revelados. Com um suspiro profundo, Beatriz se endireitou. Este era o momento da verdade. O momento de enfrentar Rodrigo, de tentar reconstruir o que haviam perdido, de lutar por seu amor e seu futuro. Vou entrar, disse Beatriz, sua voz mais firme do que se sentia. E quando eu sair, todos nós vamos ter uma longa conversa. Sem mais segredos, sem mais mentiras. Enquanto Beatriz se dirigia para o quarto de Rodrigo, ela sentiu que estava caminhando em direção a um futuro incerto. Mas uma coisa estava clara: nada seria o mesmo depois deste dia. A porta se fechou atrás dela, deixando o resto do grupo no corredor, cada um perdido em seus próprios pensamentos e temores sobre o que o futuro lhes reservava. O silêncio no quarto do hospital era ensurdecedor. Beatriz se aproximou lentamente da cama onde Rodrigo estava deitado, seu coração batendo forte em seu peito. Os olhos dele a seguiram, uma mistura de confusão e curiosidade em seu olhar. Beatriz, disse suavemente, sua voz ainda rouca pelo desuso. Preciso que você me diga a verdade. Toda a verdade. Ela se sentou ao lado da cama, suas mãos tremendo ligeiramente. Por onde você quer que eu comece? Rodrigo a olhou fixamente. Pelo começo, o que somos nós dois realmente? Beatriz tomou uma respiração profunda. Este era o momento da verdade. Somos marido e mulher. Rodrigo. Nos casamos há 3 anos. Os olhos de Rodrigo se abriram de surpresa. Casados? Mas como? A última coisa que me lembro é que você era minha assistente. As coisas mudaram, respondeu Beatriz suavemente. Nos apaixonamos. Foi lindo. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se lembrar. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de frustração e tristeza neles. Não me lembro, sinto muito, mas não consigo me lembrar de nada disso. Beatriz sentiu seu coração se partir um pouco mais, mas se manteve forte. Tudo bem. Os médicos dizem que sua memória pode voltar com o tempo, e se não voltar bem, podemos criar novas lembranças. Rodrigo assentiu lentamente, mas havia algo mais em sua expressão. Há mais alguma coisa, não é? Algo que você não está me dizendo. Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Sim, sussurrou. Nós estávamos esperando um bebê, mas o perdemos no acidente. O impacto da notícia foi visível no rosto de Rodrigo. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo, mas então fechou os olhos, uma lágrima solitária rolando por sua bochecha. Sinto muito, disse finalmente. Sinto muito por não conseguir me lembrar. Sinto sua dor. Beatriz pegou sua mão, apertando-a suavemente. Não é sua culpa. Nada disso é sua culpa, Rodrigo. Abriu os olhos, olhando-a com uma mistura de gratidão e confusão. E quanto àquele homem, Rafael? Ele é realmente meu irmão? Beatriz assentiu. Sim, ele é seu meio-irmão. Sua mãe bem. Acho que ela deveria ser quem lhe conta essa história. E Lucas? Perguntou Rodrigo. Há algo estranho na forma como ele me olha, na forma como ele olha para você. Beatriz sentiu que corava. Lucas é complicado. Ele tem sido um grande apoio durante sua ausência. Mas ele está apaixonado por você, completou Rodrigo, sua voz surpreendentemente calma. Beatriz o olhou surpresa. Como você sabe? Rodrigo esboçou um pequeno sorriso. Posso ter perdido minhas memórias, mas não sou cego. Vi como ele olhava para você. Beatriz não sabia o que dizer. Como ela poderia explicar a complexidade de seus sentimentos, a confusão que havia experimentado durante os meses em que ele esteve em coma? Rodrigo, mas antes que ela pudesse continuar, a porta do quarto se abriu bruscamente.
Rafael entrou, seguido de perto por Helena e Lucas. Desculpe, irmão, disse Rafael, sua voz carregada de sarcasmo. Mas acho que é hora de todos nós conversarmos. Helena deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de determinação. Rafael, por favor, este não é o momento. E quando será o momento, mãe? Respondeu Rafael, sua voz se elevando. Quando você planejava contar a Rodrigo toda a verdade? Sobre mim? Sobre o pai? Rodrigo olhou para sua mãe, a confusão evidente em seu rosto. Do que ele está falando, mãe? O que mais você me escondeu? Helena pareceu envelhecer anos em questão de segundos. Com um suspiro profundo, ela começou a falar. Seu pai não era o homem que você acreditava que ele fosse. Rodrigo. Ele tinha outra família. Rafael é o resultado desse relacionamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Rafael, depois para sua mãe e finalmente para Beatriz e Lucas. Todos sabiam? Perguntou. Sua voz, mal um sussurro. Beatriz negou com a cabeça. Eu fiquei sabendo há pouco, quando você acordou Lucas. Eu suspeitava, interrompeu Lucas, dando um passo à frente. Mas não tinha certeza até Rafael aparecer. Rafael soltou uma risada amarga. Ah, vamos lá. Não ajam como se fossem todos, inocentes nisso. Mãe tem manipulado as coisas por anos. E você, Lucas, você realmente acha que ninguém percebeu como você olha para a esposa do seu melhor amigo? Lucas empalideceu, enquanto Beatriz sentia seu coração acelerar. Rodrigo, por sua vez, parecia estar lutando para processar todas as informações. Chega, disse finalmente Rodrigo, sua voz mais forte do que havia estado em dias. Quero a verdade, toda a verdade, agora. E assim, por um, os segredos começaram a vir à tona. Helena revelou como havia descoberto a infidelidade de seu marido e como havia trabalhado durante anos para manter Rafael fora de suas vidas, temendo que ele pudesse ameaçar a herança de Rodrigo. Rafael contou sua história de crescer sabendo que tinha um irmão que nunca lhe foi permitido conhecer, de como o ressentimento e a amargura o haviam consumido ao longo dos anos. Lucas, com lágrimas nos olhos, confessou seus sentimentos por Beatriz, como havia lutado contra eles durante anos, e como a ausência de Rodrigo havia feito com que esses sentimentos viessem à tona. E Beatriz, com o coração na mão, falou de seu amor por Rodrigo, de como havia lutado durante os meses em que ele esteve em coma, da confusão e da dor que havia experimentado. Quando todos terminaram de falar, o silêncio voltou a cair sobre o quarto. Rodrigo fechou os olhos como se estivesse tentando processar tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou para cada um dos presentes. Cometemos muitos erros, disse suavemente. Todos nós mentimos, escondemos coisas, machucamos aqueles que amamos. Ele se virou para Rafael. Você é meu irmão, não importa como você chegou às nossas vidas. Você é minha família, e se você estiver disposto, eu gostaria de conhecê-lo. De verdade. Rafael, surpreso com a oferta de paz, assentiu lentamente. Eu gostaria disso, disse, sua voz desprovida de seu habitual sarcasmo. Rodrigo então olhou para sua mãe. Mãe, entendo por que você fez o que fez, mas os segredos e as mentiras machucaram a todos nós. Precisamos ser honestos, daqui para frente. Helena, com lágrimas nos olhos, assentiu. Sinto muito, filho. Farei o que for necessário para consertar as coisas. Rodrigo se virou para Lucas. Meu amigo, não posso culpá-lo por seus sentimentos. O coração quer o que quer, mas preciso saber se posso confiar em você. Lucas, com a culpa evidente em seu rosto, deu um passo à frente. Rodrigo, sinto muito. Nunca quis, nunca agiria. Você é meu melhor amigo. Isso não mudou. Finalmente, Rodrigo olhou para Beatriz. Seus olhos se suavizaram ao encontrar os dela. Beatriz, não me lembro do nosso amor, não me lembro da nossa vida juntos, mas vejo em seus olhos tudo o que compartilhamos. E se você estiver disposta, eu gostaria de tentar me lembrar. Ou se eu não puder me lembrar, gostaria de criar novas lembranças com você. Beatriz sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. Oh, Rodrigo,
sussurrou. Claro que sim, eu te amo, sempre te amei. Nesse momento, algo pareceu mudar nos olhos de Rodrigo. Um lampejo de reconhecimento, um vislumbre de memória. Espere, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Estou me lembrando de algo. Está embaçado, mas estávamos em um jardim. Havia rosas vermelhas por toda parte. E você estava usando um vestido branco. Beatriz prendeu a respiração. Nosso casamento, sussurrou. Você está se lembrando do nosso casamento. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Sim, disse suavemente. Estou me lembrando. De repente, o quarto se encheu de uma energia diferente. Já não era um lugar de segredos e mentiras, mas um lugar de esperança e novos começos. Rafael deu um passo à frente, estendendo sua mão para Rodrigo. Irmão, disse, sua voz carregada de emoção. Se você me permitir, eu gostaria de fazer parte da sua vida, da vida de todos vocês. Rodrigo pegou sua mão, apertando-a firmemente. Eu gostaria disso, Rafael. Helena se aproximou, abraçando seus 2 filhos. Pela primeira vez, meus meninos, sussurrou. Sinto muito. Prometo que de agora em diante só haverá verdade entre nós. Lucas, sentindo-se deslocado, começou a recuar em direção à porta, mas Rodrigo o chamou. Lucas, disse, você é meu melhor amigo. Sempre foi. Sei que as coisas estão complicadas agora, mas preciso de você na minha vida. Na nossa vida, Lucas assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Obrigado, Rodrigo, prometo que nunca mais trairei sua confiança. Beatriz, sentindo que seu coração poderia explodir de alegria, se aproximou da cama de Rodrigo. Ele estendeu sua mão para ela, e quando seus dedos se entrelaçaram, ambos sentiram aquela faísca familiar, aquela conexão que nem mesmo a amnésia havia conseguido apagar. Eu te amo, sussurrou Rodrigo. Não me lembro de tudo, mas me lembro disso. Eu te amo, Beatriz. Beatriz se inclinou, beijando suavemente seus lábios. E eu te amo, Rodrigo, sempre. Enquanto o sol se punha fora da janela do hospital, banhando o quarto em um cálido resplendor dourado, a família Ferreira, agora maior e mais unida do que nunca, percebeu que este não era o fim de sua história. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de honestidade, perdão e, acima de tudo, amor. E embora soubessem que o caminho pela frente não seria fácil, que haveria desafios e obstáculos a superar, também sabiam que juntos, como uma família, poderiam enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse, porque no final, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, e para Rodrigo e Beatriz, para toda a família Ferreira, este era apenas o começo de seu felizes para sempre.